A Taesa divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 e, surpreendendo o total de 0 pessoas, os resultados vieram como esperado, tudo dentro do script. E é justamente essa previsibilidade que faz da empresa uma ótima opção para quem busca renda passiva recorrente. No quarto trimestre do ano passado, a empresa manteve o seu padrão robusto operacional e também a boa distribuição de dividendos. E antes da gente entrar nos detalhes, já fica o ponto de atenção. O principal ponto que chamou a nossa atenção negativamente foi o aumento da alavancagem da empresa, ou seja, do endividamento da Taesa. Mas a gente vai olhar tudo isso em mais detalhes a partir de agora. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Vou passar o resultado com vocês com 2 documentos da empresa, o release de resultados e a apresentação de resultados. Vamos começar aqui pelo release para entender a DRE da empresa. Bom, no trimestre passado a empresa registrou uma receita líquida de 581 milhões, uma queda de 0,5% em relação ao mesmo período de 2023. O EBITDA da companhia caiu 11,5%, indo a 421 milhões de reais. Com isso, a margem EBITDA caiu 9 pontos percentuais para 72,6%. E com isso, o lucro líquido da Taesa no quarto trimestre de 2024 foi de 200 milhões de reais, uma queda de 32% referente ao mesmo período de 2023. Agora, indo para a apresentação de resultados, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender o que causou essa queda no lucro líquido da empresa. O principal detrator do lucro foram as despesas financeiras. Então, como eu falei para vocês, o endividamento da empresa é um ponto de atenção e houve um aumento dessas despesas em relação à dívida, que impactaram em menos 81 milhões de reais no lucro líquido da companhia. Depois a gente teve uma revisão aqui de OPEX, então a empresa precisou fazer maiores contingências do lucro para conseguir manter a sua operação rodando, o seu operacional, e isso impactou negativamente em mais de 51 milhões de reais. E o terceiro maior impacto foi o de despesas financeiras relacionadas a TBE, Ivaí e Itaú, impactando cerca de 22 milhões de reais. Mesmo assim, a empresa ainda teve pontos positivos que ajudaram o lucro a não cair tanto. A principal foi o OPEX, a reversão de provisão de multas de empreendimentos da empresa, então impactou positivamente em 58 milhões de reais, e também a receita líquida, que pelo efeito macro e também pela reversão de algumas provisões, impactou positivamente em 34 milhões de reais. Ou seja, o resultado foi muito impactado por não recorrentes, principalmente esse aqui do OPEX e esse aqui das despesas financeiras. Se não fosse isso, o lucro líquido da Taesa ia ser muito perto do que foi em 2023 no quarto trimestre. E antes de passar para o próximo ponto, já curte esse vídeo e já se inscreve no canal para não perder nada. Agora a gente vai olhar o principal ponto de atenção da empresa, que é a sua dívida líquida. Então a gente tem a dívida líquida nessas colunas azuis, trimestre após trimestre. Então, atualmente, a dívida líquida da empresa é de 11,13 bilhões de reais. Isso dá uma dívida líquida sobre o EBITDA regulatório de 4 vezes, então já é um patamar que não é muito confortável, exige de fato uma atenção maior do investidor, mas também não é o fim do mundo, como muitos analistas pregam por aí. A dívida da empresa está atrelada principalmente ao IPCA com 61%, e depois o CDI com 36%, o que é interessante porque as receitas da empresa também são ajustadas em grande parte pelo IPCA. Então o descontrole inflacionário, embora vá bater muito da dívida, também vai aumentar a receita da empresa, meio que compensando esses 2 fatores. Mas também é legal a gente observar que quando houver uma queda do CDI, a gente está chegando perto do topo desse ciclo de alta, provavelmente o crescimento da dívida da empresa vai dar uma desacelerada. Mas aqui é muito importante a gente ficar de olho, porque se esse valor aqui começar a aumentar muito, essa relação, a gente tem que entender o que está causando isso. Afinal, quando a dívida aumentar muito, se isso acontecer, o pagamento de dividendos pode ser afetado. Esse é um dos principais atrativos da Taesa. Aqui a gente tem o perfil de amortização da dívida, então para 2025, basicamente o que a empresa tem que pagar de dívida, ela tem em caixa, então é um cenário mais tranquilo. Para 2026 já não vai ser assim, vai depender de como a empresa chegar lá. Para 2027 já é um valor menor e depois vai crescendo aqui. Mas grande parte dessa dívida está no longo prazo, o que é um bom sinal. E por último, mas não menos importante, vamos olhar o dividendo que a Taesa distribuiu ou anunciou distribuição em 2024. Então a empresa distribuiu ou vai distribuir cerca de 900 milhões de reais, que dá 90,8% do payout de lucro líquido regulatório, ou seja, mais de 90% de todo o lucro líquido regulatório da empresa no ano, ela distribuiu
em dividendos. Então a gente já teve 3 pagamentos referentes a 2024 e vamos ter mais 2 em maio de 2025 e novembro de 2025 para a gente chegar nesses 900 milhões de reais em dividendos. E para 2025 a empresa já falou que vai se distribuir entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Então, vocês aí, acionistas de Taesa, podem ficar tranquilos, porque vem muito mais dividendo pela frente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Taesa não tem muito que a gente falar. O resultado vem sempre seguindo o script ali. Então, ao longo de cada ano, a empresa vai conseguir aumentar os seus dividendos. E o grande ponto de atenção é o seu endividamento, que deve desacelerar o crescimento nesse ano e em 2026, mas a gente tem que ficar muito atento, afinal é um risco da companhia. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.